Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, membros da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa. Saúdo a todos que estão conosco de forma presencial, os que estão de forma remota, em especial o deputado Luciano Carminati e o deputado Tiago Zilli, que se encontram aqui na nossa sala de reuniões. Saúdo também os demais deputados, o deputado Rodrigo Minuto e demais deputados que estão de forma online participando dessa reunião. Eu já abro para a primeira ordem do dia, relativa à 8ª reunião ordinária da nossa Comissão do Trabalho. Discussão e votação da 7ª reunião ordinária da Comissão e discussão e votação das atas da 3ª e 7ª reunião da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público. Em discussão, a ata da 7ª reunião e da 3ª reunião conjunta. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Passo imediatamente aos projetos. Os projetos em pauta. Em primeiro, ordem de discussão, requerimento da deputada Luciane Carminati, solicitando aos membros dessa comissão a realização de audiência pública a ser realizada na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, no mês de setembro de 2025, com o objetivo de promover debate sobre a política estadual de assistência social. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Não havendo votos contrários, aprovados à unanimidade da Secretaria para Providências. Passo aos projetos de relatoria. Solicito autorização de Vossa Excelência para fazer o voto conjunto do projeto 450/2025, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Joinville. De autoria do Estado, projeto de lei 422/2025, que autoriza a doação de imóvel no município de São Francisco do Sul. De autoria do Governo do Estado, projeto de lei 460/2025, que autoriza a concessão do uso de imóvel no município de Tijucas. Ambos os relatórios para os 3 projetos é pela aprovação da matéria, uma vez que não se encontra óbice na regular tramitação do feito. Os projetos atenderam os requisitos essenciais. O voto é pela aprovação. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovados à unanimidade, projeto de lei 450/2025 do Governo do Estado, projeto de lei 422/2025 do Governo do Estado, projeto de lei 460/2025 do Governo do Estado, todos que tratam de relação de imóvel transferido a municípios do Estado de Santa Catarina. Passo a seguir a relação do projeto de lei 276/2025, de autoria da bancada do Podemos, que institui a Semana da Cidadania Digital nas escolas da rede pública estadual e altera o anexo da Lei 18.531/2022, que consolida as leis que instituem as datas e atos lesivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências para incluir a data alusiva ao calendário oficial do Estado de Santa Catarina, a Semana da Cidadania Digital. Em discussão, o voto é pela aprovação. Em discussão, não havendo discussão, em votação, aprovado à unanimidade. Apresento o relatório ao PL 028/2025, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, que institui as políticas públicas de apoio aos pacientes portadores de doença de Parkinson no Estado de Santa Catarina e dá outras providências. O PL apresentou os requisitos legais admitidos à espécie, razão pela qual apresento voto favorável à tramitação da matéria, cujo tema será debatido na Comissão de Mérito, a Comissão de Saúde. Em razão disso, apresento parecer favorável ao projeto de lei 028/2025, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, que institui políticas públicas do apoio a pacientes portadores de doença de Parkinson no Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado à unanimidade. Deputado Mário Mota. Os projetos do deputado Mário Mota são retirados de pauta. Deputada Luciane Carminati. Minto. Os deputados do... Eu posso corrigir? Antes de passar a palavra à deputada Carminati, eu esqueci que o deputado Mário Mota me pediu para relatar os projetos de lei da sua autoria. Alguma objeção? Então, não havendo objeção, apresento o relatório apresentado pelo deputado Mário Mota ao PL 0395 de 2024, que consolida, que altera
a lei que consolida a legislação e dispõe sobre os direitos de pessoas com deficiência para assegurar às pessoas com deficiência o direito de solicitar e acessar serviços públicos, incluindo procedimentos judiciais e administrativos, por meio digital. O projeto foi apresentado à Comissão de Constituição e Justiça, onde foi aprovado à unanimidade, recebeu parecer favorável das secretarias de assistência relativas à matéria, e, em razão disso, o voto do relator, deputado Mário Mota, ao PL 0395, que institui o atendimento administrativo por meio digital, é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, o PL 0395/2024, de autoria do deputado Camilo Martins, cuja relatoria é do deputado Mário Mota. Aprovado à unanimidade. Apresento a Vossa Excelência o relatório ao projeto de lei 0489/2023, que institui a campanha Turn Off no âmbito das escolas públicas e privadas do Estado de Santa Catarina, do deputado Marcos da Rosa. O relatório do deputado Mário Mota. É no sentido de aprovar a matéria conforme conhecimento de Vossas Excelências, razão pelo qual leio o voto do deputado Mário Mota ao PL 0489/2023, com emenda modificativa aprovada pela CCJ, que é pela aprovação da matéria. Em discussão? Presidente. Deputada Caminati. Desculpa, Vossa Excelência apresentou o 489? 489. Isso. Eu estou verificando qual é a tramitação das comissões seguintes. Preciso da certidão da Secretaria. Porque é uma matéria que ela interage diretamente com a Comissão de Educação, na minha avaliação. Tem mérito, ela deveria... Vai? Tá, ok. Obrigada. Então, solucionada, deputada? Bom, solucionada a dúvida da deputada Luciana Caminati, reafirma a votação do PL 0489/2023. Em votação? Não havendo quem queira... não havendo votos contrários, aprovados à unanimidade. Só uma deputada Caminati? Questão de ordem. Eu só quero que fique registrado que farei o debate de mérito na comissão de mérito, que é a Comissão de Educação. Muito bem, deputada. Feito o registro de Vossa Excelência, que já tem a palavra para relatar os projetos sob sua responsabilidade. Projeto de Lei 0069, de 2023, de autoria do deputado deputado Carlos Humberto, que dispõe sobre sanções administrativas e restrições aplicadas aos ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas no âmbito do Estado de Santa Catarina. Nós estamos, presidente, apresentando um requerimento de diligenciamento para que seja enviado ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e também Conselho Estadual da Assistência Social e Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. A proposta da deputada Luciana Caminati, o PL 069/2023, é de diligências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, aprovado à unanimidade. Projeto de Lei 335, de 2024, de autoria do deputado Sargento Lima, que altera o artigo 12, 15, 19 e 29 da Lei 9.412, de 94, que dispõe sobre as terras de domínio do Estado e sua atuação no processo de reforma agrária, regularização fundiária e da outras providências, para o fim de incluir o leilão como forma de transferência dos imóveis rurais de domínio estadual. Na verdade, o parecer favorável foi do deputado Mário Mota, né, que é o relator, e eu solicitei vista, e na minha devolução de voto vista, eu estou apresentando um requerimento de diligenciamento para a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pecuária e também ao INCRA.
Voto vista. O voto vista da deputada Luciane Carminati, ao PL 335/2024, é no sentido de requerer diligência a órgãos do Estado. Em discussão, não havendo o que queira discutir, deferido. É isso? O deputado Rodrigo Minuto. O deputado Rodrigo Minuto. Nós tínhamos outro que ficou pendente, né? Ok. Estão me ouvindo, presidente? Está me ouvindo? Obrigado, deputado Rodrigo. Sim, estamos ouvindo, Vossa Excelência. Então, vou fazer um relatório e voto ao projeto de lei número 0141/2014, que declara de utilidade pública, 2024, desculpa, que declara de utilidade pública o Instituto Casa Nobre de Palhoça e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, Só isso que está extrapondo? consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. O autor é o deputado Sérgio Guimarães. A matéria foi lida na sessão plenária do dia 17 de abril de 2024, encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que, após o cumprimento de diligência, aprovou por unanimidade o relatório do voto do relator, deputado Matheus Canorim, que, tendo verificado o cumprimento dos requisitos legais atinentes à espécie, manifestou-se pela admissibilidade da matéria. E o voto, de forma aqui sucinta, presidente, é pela aprovação do projeto de lei número 0141/2024 no âmbito desta Comissão de Trabalho. Em discussão, o relatório do deputado Rodrigo Minuto, ao PL 141/2024, que declara de utilidade pública o Instituto Casa Nobre. O voto é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado à unanimidade. Vossa Excelência continua com a palavra. Relatório e voto ao projeto de lei número 0452/2023, que institui a política de formação cidadã nas escolas das redes de ensino público e privada do Estado de Santa Catarina, é a autoria do deputado Napoleão Bernardes. A matéria foi inaugurada nesse parlamento com sua leitura no expediente da sessão plenária do dia 14 de novembro de 23. Foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça. A proposição foi admitida por unanimidade na reunião do dia 20 de fevereiro de 2024. Agora, com relação ao voto, superada a análise da juridicidade da matéria no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, cabe-me, nesse colegiado, nos termos do artigo 80, combinado com o artigo 144, inciso 3, ambos do regimento interno desse poder, observar que a matéria é oportuna, conveniente e atende ao interesse público, visto que busca estabelecer de forma transversal e multidisciplinar uma política estadual qualitativa dos valores democráticos e cívicos tão caros para a formação dos jovens estudantes catarinenses. A política pretende objetivamente a inclusão de conteúdos no currículo escolar que garantam, nos termos do inciso 2 do artigo 2º, instrução básica sobre empreendedorismo, educação financeira, direito constitucional, educação moral e cívica, direito do consumidor, novas tecnologias, defesa civil e meio ambiente. Sobre essa ótica, portanto, não hesito em julgar adequado o projeto de lei e recomendar sua aprovação nesta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Diante do exposto, no âmbito desta comissão, eu voto pela aprovação do projeto de lei número 0452/2023. É isso, senhor presidente. Em discussão, o relatório do deputado Rodrigo Minuto ao projeto de lei do deputado Napoleão Bernardes, 452/2023, que institui a política de formação cidadã nas escolas da rede do Estado de ensino público e privado do Estado de Santa Catarina. O voto é pela aprovação da matéria. Em discussão, Presidente, deputada Carminati. Acho que enaltecer o desejo do relator, né, com relação ao conteúdo dessa natureza, mas na condição também de professor, eu fico me perguntando os inúmeros projetos que nós aprovamos nas comissões aqui da casa, que a escola precisa dar conta. E isso tudo bate na escola, sem muitas vezes o professor ter condições na sua carga horária, ter orientações pedagógicas, processos formativos.
Como eu falei, são conteúdos relevantes, mas a dinâmica da escola é um turbilhão de coisas. E, às vezes, os professores são surpreendidos por matérias que nós aprovamos e eles precisam tudo colocar no currículo. Eu fico me perguntando para qual idade cabe, para qual idade não cabe, qual é o conteúdo, se ele é transversal, se ele é uma aula de alguém, ou seja, eu não vou me posicionar contra essa matéria, mas eu quero fazer o debate muito aprofundado na comissão de mérito, que é a Comissão de Educação. Também gostaria de ampliar o debate. Eu fiquei 14 anos em sala de aula. Eu comecei a minha vida profissional como professor concursado da rede pública municipal e durante 14 anos da minha vida eu lecionei na mesma escola, lá na Anita Garibaldi, lá na Itopava Central, a qual sou muito grato pela direção, os diretores, todos os meus alunos que passaram por lá. E eu também, deputado, eu comungo com a posição de Vossa Excelência, sabe? A gente sobrecarrega os professores, sobrecarrega a grade pedagógica, a gente tem ideias, a gente cria fatos. O governador Jorginho Melo ontem conversava comigo sobre o volume de legislação, de lei, um emaranhado de lei. A gente devia pegar, era fazer um grande projeto para cortar metade das leis que estão aqui, que não funcionam, que só criam problema. Não estou dizendo que é essa. Não estou dizendo que é essa. Mas qualquer lei, na minha opinião, eu já disse isso para Vossa Excelência e queria repetir aqui, qualquer lei que trata de questão de educação tem que ser discutida amplamente lá no Conselho. Tem que ser discutida lá no Conselho de Educação. Nós temos um grupo de conselheiros do Estado bem remunerados, são bem pagos. Sabia que a diretoria lá do Conselho ganha mais até de salário que um deputado? Eles são muito bem pagos para poder discutir esses temas, que é a política pública de educação do Estado. Então, eu acho que as coisas, principalmente, primeiro deviam passar por lá. Depois de consolidadas lá no Conselho, é que elas deveriam vir para cá para serem referendadas. Referendadas. Porque a política pública de educação se faz lá no Conselho Estadual de Educação, onde tem representantes de todos os setores, dos sindicatos, dos professores, do governo, das secretarias, enfim. É o fórum adequado para discutir projeto de lei que trata de educação. Eu estou falando isso como professor, que fui muitos anos de sala de aula, que chega na hora de fazer aquelas semanas de orientação pedagógica, aqueles 20 dias ali que antecede o ano, os professores ficam tudo louco, o diretor, tudo louco. Porque como é que vai cumprir a grade? Não tem espaço, não tem condição, não tem estrutura, não tem treinamento, não tem capacitação. Como é que vai fazer? Aí joga a lei lá num canto, fica lá, e às vezes é uma boa ideia, fica lá perdida, porque não tem efetividade. Então, eu defendo que todo projeto de lei que trata de educação tenha que partir lá do Conselho Estadual de Educação e vir para cá só como referendo. Não a gente aprovar aqui e mandar para lá para eles executar. Porque, às vezes, o que a gente aprova aqui é, muitas vezes, impossível de ser até aplicado. Embora a boa ação, né? Estou aqui falando de boa ação. O autor sempre tem boa ação. Né? Tem que sempre quer fazer o bem. Mas eu faço isso aí como um desabafo também e concordo com Vossa Excelência. A gente tem que dar uma refinada nesses projetos de lei que tratam de educação aqui no Estado. Obrigado pela paciência. E também coloco, então, em votação o relatório do projeto de lei do deputado relatado pelo deputado Rodrigo Minuto, que é pela aprovação da matéria. Não havendo quem queira discutir, não havendo votos contrários, aprovado a unanimidade. Solicito ao deputado Maurício Peixe para fazer leitura extra-pauta de projeto de lei do deputado José Milton Schaeffer. Pode ler para pegar o presidente, obrigado por já ter aceito então a extra-pauta, né? A solicitação. Coloca aqui para apreciação e voto ao projeto de lei número 253 de 2025 do deputado José Milton Schaeffer, que dispõe sobre a dispensa de estagiários para participação em competições esportivas estudantis oficiais, sem prejuízo da bolsa de estagiário ou qualquer outra forma de contraprestação em benefício no âmbito do Estado de Santa Catarina.
A matéria já foi admitida e aprovada pela CCJ e vou direto ao voto, então. A proposta revela-se meritória ao estabelecer critérios para a dispensa de estagiários atletas, assegurando o equilíbrio entre a rotina de estágio e o direito à participação em eventos esportivos e educacionais. Ao prever a liberação mediante comprovação documental, o projeto busca proteger o estagiário, valorizar o esporte como instrumento de formação integral e promover a inclusão de jovens talentos no ambiente educacional e competitivo. Então, diante do exposto, por mérito, eu dou o parecer favorável ao projeto de lei número 253, 2025. É favorável o voto do relator, deputado Maurício Peixe, já o projeto de lei? O projeto de lei é 253, 2025. 253 de 2025, que é colocado em votação extra-pauta nessa comissão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado à unanimidade. Muito obrigado, deputado Maurício. Bom, eu também solicito autorização da comissão para relatar extra-pauta, projeto de lei 602 de 2025, que autoriza a doação de imóvel ao município de Santa Helena. O autor é o governo do Estado. Alguma objeção? Não havendo objeção, então, colocado em pauta o relatório do projeto de lei 602 de 2025. A proposta apresenta os requisitos legais alencados à espécie, razão pela qual é apresentado o interesse público, e o voto ao PL 602 de 2025, que autoriza a doação do imóvel no município de Santa Helena, de autoria do governo do Estado, é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado a unanimidade. Consulto os senhores deputados se gostariam de tratar de algum outro tema não incluído em pauta. Não havendo outro tema para ser deliberado, convoco próxima reunião. Nós vamos pular uma semana. Só alerto a assessoria que não haverá sessão na próxima semana. Tá? Só haverá comissão daqui a 15 dias, tá certo? Obrigado, muito obrigado.